Sejam todos muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Esta é a rúbrica Trate as Finanças por Tu. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado, diretor-geral da Certform e formador em contabilidade, fiscalidade e em finanças empresariais. Hoje nós vamos falar sobre trabalhadores independentes e como funciona o regime da segurança social dos trabalhadores independentes. Quanto é que um trabalhador independente, por exemplo, tem a pagar mensalmente à segurança social? A matéria que vou abordar, ela está contemplada nos artigos 132 até 168 do Código Contributivo da Segurança Social, que estabelece o regime dos trabalhadores independentes. Antes de começar a abordar o tema propriamente dito da segurança social, vou apenas fazer um paralelo entre o Código do IRS e a segurança social. Quem se inscreve nas finanças inscreve-se na categoria B. E a categoria B, para efeitos de IRS, tem duas vertentes. Tem a vertente dos rendimentos empresariais e a vertente dos rendimentos empresariais está relacionada com a venda ou a produção de mercadorias. E depois pode ter a vertente dos rendimentos profissionais. E esta vertente dos rendimentos profissionais relaciona-se com os prestadores de serviços, como são, nomeadamente, os enfermeiros, os médicos, os economistas, os contabilistas, advogados, solicitadores, por aí fora. Tem a ver com a chamada tabela de atividades anexa ao artigo 151 do Código do IRS, onde estão elencados as várias atividades que dão lugar ao enquadramento como prestador de serviços. Mas isto é ao nível do Código do IRS, é a chamada categoria B. Fazendo um paralelo com a segurança social denomina aqueles que vendem ou produzem mercadorias, aos quais o Código do IRS os designa por rendimentos empresariais. A Segurança Social considera o empresário em nome individual. Empresário em nome individual vende ou produz mercadorias. Já os prestadores de serviços, aos quais o Código do IRS denomina, nomeadamente no artigo 3º do Código do IRS, os rendimentos profissionais, a Segurança Social chama-lhes trabalhadores independentes. Bem, esta distinção é desde logo importante porque a taxa de segurança social que se vai aplicar ao empresário em nome individual e ao trabalhador independente, a taxa de segurança social, ela é diferente. As taxas da segurança social que se aplicam aos trabalhadores independentes, elas estão consagradas no artigo 168
do Código Contributivo. Segundo este artigo, os empresários em nome individual estão sujeitos a uma taxa de 25,2% e os trabalhadores independentes 21,4%. Então, trabalhadores independentes, taxa 21,4%. Empresários em nome individual, 25,2%. Estas são as duas taxas de segurança social que se aplicam, digamos que, ao regime dos trabalhadores independentes. Empresário em nome individual, 25,2%, trabalhador independente, 21,4%. Será que todos os trabalhadores independentes vão ter que pagar segurança social? Não. Existem isenções. Eu, na parte final deste vídeo, vou falar um bocadinho sobre as isenções. Desde logo já digo o seguinte: quem faz inscrição nas finanças na categoria B, rendimentos empresariais e profissionais, quem faz inscrição nas finanças, só a partir do 12º mês seguinte ao da data da inscrição nas finanças, é que passa a ser obrigatório o enquadramento no regime da Segurança Social dos trabalhadores independentes. Portanto, isto desde já, quero com isto dizer que nos primeiros 12 meses não é obrigatório estar enquadrado no regime da Segurança Social e, portanto, digamos que há uma primeira isenção de 12 meses ou até ao 12º mês após o início da atividade nas finanças. Agora, vou explicar como é que portanto, a Segurança Social calcula o valor mensal que um trabalhador independente vai ter que pagar. Um trabalhador independente que já está enquadrado, ou seja, já passou os 12 meses, não está isento, ele já tem que estar a fazer pagamentos à Segurança Social. E explico agora que valor mensal é que o trabalhador independente ou o empresário em nome individual vai ter que pagar à Segurança Social. Como é que se calcula? Então, o funcionamento disto é o seguinte. Quer os empresários em nome individual, quer os trabalhadores independentes, eles têm que entregar todos os trimestres e até ao final do mês seguinte ao trimestre uma declaração trimestral à Segurança Social. Vamos considerar o seguinte, para atualizarmos o mais possível ao presente. O primeiro trimestre do ano, janeiro, fevereiro, março. O segundo trimestre, abril, maio e junho. Então vamos considerar um trabalhador independente que passou recibos verdes em abril, maio e junho. E este trabalhador independente, até ao fim do mês de julho, até ao dia 31 de julho, vai ter que, através do site da Segurança Social, entregar a sua declaração trimestral, na qual vai comunicar à Segurança Social os valores que faturou relativamente ao segundo trimestre. E vamos imaginar que um trabalhador independente passou recibos verdes e os recibos verdes que emitiu totalizaram o seguinte. Isto é um exemplo. Em abril, por exemplo, 900 euros. Em maio, 1000 euros. E em junho,
€800. Imaginemos um trabalhador independente que no segundo trimestre do ano corrente, portanto, segundo trimestre, os valores têm que ser declarados trimestre a trimestre e sempre até ao final ou até ao último dia do mês seguinte ao correspondente trimestre. Por exemplo, o primeiro trimestre, de janeiro, fevereiro, março, o trabalhador independente teve que apresentar a declaração trimestral até ao fim de abril. Agora, neste segundo trimestre, ele vai ter que entregar a declaração trimestral até ao final de julho. Até ao dia 31 de julho, terá que entregar a respectiva declaração trimestral. Ora, face a estes valores, a questão é a seguinte. Um trabalhador independente que apresenta à Segurança Social no segundo trimestre €900, €1.000, €800, quanto é que ele irá ter que pagar à Segurança Social nos meses de julho, agosto e setembro? É verdade. Porque os cálculos que a Segurança Social faz é para um trimestre. E como todos os trimestres tem que ser enviada a declaração trimestral, os valores a pagar à Segurança Social podem variar trimestre a trimestre, consoante o volume de negócios, o volume de faturação do trimestre anterior. Então agora, até ao final de julho, quando for apresentada a declaração trimestral de abril, maio e junho, servirá isso para estabelecer o valor mensal a pagar em julho, agosto e setembro. Depois, em outubro, vai ser necessário entregar uma outra declaração trimestral para declarar quanto faturou em julho, em agosto e em setembro. E daí será calculado o valor a pagar de Segurança Social nos últimos 3 meses do ano, outubro, novembro e dezembro. Mas face a estes dados, quanto é que este trabalhador independente vai ter que pagar? Então, as contas são feitas da seguinte maneira. Em primeiro lugar, o total da faturação do trimestre foi de 900 mais 1.000 mais 800. Ou seja, faturou 2.700. A faturação foi de 2.700. É o total de recibos verdes emitidos. A seguir à apresentação desta declaração trimestral e à obtenção por parte da autoridade tributária, ou neste caso, por parte da Segurança Social, do volume de faturação, a Segurança Social vai fazer aquilo a que se denomina pelo cálculo do rendimento relevante. E o cálculo do rendimento relevante é diferente, consoante seja um trabalhador independente ou um empresário em nome individual. Daí eu ter começado este vídeo por distinguir os trabalhadores independentes, que correspondem aos rendimentos profissionais do IRS, e os empresários em nome individual, correspondem aos rendimentos empresariais do IRS. No IRS é tudo categoria B, mas a Segurança Social distingue aqui aqueles que prestam serviços daqueles que vendem ou produzem mercadorias. O rendimento relevante vai ser calculado na base de uma percentagem que vai ser realizada sobre este valor.
Se estivermos perante um trabalhador independente, o rendimento relevante é calculado na base da aplicação de 70% sobre o montante. Se for um trabalhador independente. Se for um empresário em nome individual, o rendimento relevante será calculado pela aplicação de uma percentagem de 20% sobre o montante declarado. Isto denomina-se por rendimento relevante. Rendimento relevante. E a matéria do rendimento relevante é uma matéria que está consagrada aqui no artigo 162 do Código do Regime Contributivo da Segurança Social. 70% para o valor das prestações de serviços, 20% para os valores associados quer à produção, quer à venda de bens. Ora bem, eu vou considerar que este sujeito que apresenta estes valores é um prestador de serviços, está bem? Vamos considerar que é um prestador de serviços. Era, por exemplo, um contabilista, por exemplo, um economista, um arquiteto, um engenheiro, um psicólogo, enfim, uma das atividades que estão abrangidas pelo artigo 151 do Código do IRS, um prestador de serviços. E então, vou-me basear em 70% para calcular o rendimento relevante. Não esquecer que se fosse empresário em nome individual, eu utilizaria 20%. Também poderá surgir a pergunta, mas porquê que há uma diferença tão grande a nível de cálculo do rendimento relevante? Então vai-se considerar 70% para uns e 20% para os empresários em nome individual? É que a Segurança Social, e muito bem, considera que os custos que o empresário em nome individual tem na sua atividade são superiores aos custos que o prestador de serviços tem. Porque, reparem, quem vende ou produz mercadorias, logo à partida tem um custo da mercadoria associada. Para vender mercadoria tem que as comprar. Para produzir mercadoria tem que adquirir matéria-prima. E, portanto, sem dúvida que o empresário em nome individual tem mais custos associados à sua atividade do que um prestador de serviços. Pelo que a Segurança Social considera 70% para os prestadores de serviços, como se lhe fizesse ali uma redução de 30% ao rendimento, e 20% para os empresários em nome individual, fazendo uma redução de 80% ao seu rendimento, como se considerasse que esses 80% seriam os custos associados à atividade. E estamos também a falar de sujeitos sem contabilidade organizada. Ou seja, estamos a falar de trabalhadores independentes a nível de IRS, abrangidos pelo regime simplificado. Pessoas que não alcançam 200 mil euros. E quando não se alcança 200 mil euros de faturação anual, digamos que os trabalhadores independentes estão abrangidos pelo regime simplificado ao nível do IRS. Mas então vamos fazer aqui as nossas contas. Começamos por multiplicar 70% vezes 2.700. Vamos lá fazer 70% vezes 2.700.
1.890 euros. E vou colocar que este é o RR, ou seja, é o rendimento relevante. Agora, vou dividir o rendimento relevante por 3, porque é na base de um trimestre. Então, faço rendimento relevante a dividir por 3. 1.890 a dividir por 3. Então, 1.890 a dividir por 3 são 630 euros. 630 euros passa agora a ser o valor sobre o qual a Segurança Social vai aplicar a taxa a este trabalhador independente. E como referi, considerando eu um trabalhador independente, ou seja, um prestador de serviços, o artigo 168 do Código da Segurança Social, o seu número 1, considera a taxa de 21,4%. Ora, significa que vamos aplicar 21,4% à base de incidência 630 euros. Ora, vezes 21,4%, 134,82. Conclusão. Em julho, este trabalhador independente terá que pagar 134,82 à Segurança Social. Em agosto, 134,82. Em setembro, 134,82. Está então definido os valores para o trimestre julho, agosto, setembro. O mês de julho é pago de 10 a 20 de agosto. O mês de agosto, de 10 a 20 de setembro. O mês de setembro, de 10 a 20 de outubro. Portanto, este valor, este primeiro valor, ele vai ser pago em agosto, porque o que nós pagamos num mês tem a ver com o mês anterior, ou seja, a Segurança Social coloca como data de pagamento das contribuições do dia 10 ao dia 20 do mês seguinte. Então, julho vamos pagar em agosto, do dia 10 ao dia 20 de agosto e assim sucessivamente. Temos aqui dois prazos, não é? Temos o prazo para entregar a declaração trimestral até ao final de julho e depois temos o prazo para pagar a prestação de julho, que é só em agosto. Porque, na verdade, do dia 10 ao dia 20 de julho está a pagar ainda o junho. E, portanto, não há aqui qualquer tipo de confusão, porque o facto de eu entregar a declaração trimestral até ao final de julho dá perfeitamente tempo, porque eu só vou pagar a Segurança Social de julho do dia 10 ao dia 20 de agosto. Bom, e assim sucessivamente, portanto, entretanto, fica o julho, o agosto e o setembro com estes valores a pagar. E, entretanto, em julho, em agosto e em setembro, haverá recibos verdes que vai emitir e depois tudo voltará a ter que ser declarado. O valor a pagar à Segurança Social, desde que o contribuinte esteja de facto enquadrado no regime, inscrito no regime da Segurança Social, nunca pode ser inferior a 20 euros por mês. Portanto, se eu fizesse aqui umas contas,
Eu tinha dado uns valores assim mais baixinhos. E aqui destas contas todas resultava, por exemplo, 18 euros a pagar. 18 euros não é permitido, porque o mínimo a pagar à Segurança Social é de 20 euros. Outra questão tem a ver com esta parte do rendimento relevante. Este rendimento relevante. O rendimento relevante total e depois o rendimento relevante dividido por 3, que são 630 e que forma a base de incidência para efeitos da aplicação da taxa. Se o sujeito passivo assim entender, e como está estabelecido aqui no Código da Segurança Social, isso é uma opção que ele pode fazer, quando efetuar a declaração trimestral, pode optar que lhe seja fixado um rendimento relevante superior ou inferior até ao limite de 25% em intervalos de 5%. Ou seja, um sujeito, quando entrega a declaração trimestral, pode solicitar diminuir o rendimento relevante de 5 em 5% até ao máximo de 25%, ou seja, diminuir este valor em 25% no limite máximo, mas é de 5 em 5%, diminui 5, diminui 10, diminui 15, diminui 20, diminui 25. Ou ao contrário, pode aumentar o valor do rendimento relevante. Aumenta mais 5, aumenta 10, aumenta 15, aumenta 20, aumenta no máximo 25. E perguntam, mas porquê que um indivíduo que está com este rendimento relevante vai querer aumentar este valor se já vai pagar isto? Pode é querer diminuir, tem direito, pode diminuir de 5 em 5% até ao máximo de 25%. E ao diminuir o rendimento relevante, até ao limite máximo de 25%, vai pagar menos segurança social, como é óbvio. Isso parece lógico. E aumentar 5 em 5% até mais 25%, bom, isso tem a ver com o que cada um considera, porque a segurança social é um regime de proteção social. E, portanto, a segurança social é paga para que o trabalhador independente tenha direitos. E, obviamente, que quanto maior o valor que se paga e quanto maior for o próprio rendimento relevante, no futuro, maior será a reforma e também maior será a base para o cálculo do subsídio de desemprego, caso o trabalhador independente venha a reunir condições para aceder ao subsídio de desemprego. Mas em questões de reforma, aí percebe-se que determinadas pessoas queiram fazer descontos maiores para que, no futuro, possam usufruir de uma reforma maior. O máximo dos máximos que é permitido considerar como rendimento relevante, portanto, o limite máximo é de 12 vezes o indexante dos apoios sociais. Portanto, a base de incidência contributiva considerada em cada mês tem como limite máximo 12 vezes o indexante dos apoios sociais. O indexante dos apoios sociais é para o ano de 2020, claro, é de 438,81 vezes 12. 438,81 vezes 12 são 5.265,72. Este é o valor máximo que é admitido para aplicar os 21,4%.
e, portanto, ninguém poderá fazer desconto acima de 21,4%, no caso dos trabalhadores independentes, sobre valor superior a este. Este é o teto máximo. 12 vezes o indexante dos apoios sociais. Agora, para ver se todos conseguem novamente fazer um cálculo do próximo trimestre e já em fase de conclusão. Vamos imaginar que no mês de julho emite recibos verdes de 1.050 euros. No mês de agosto emite recibos verdes de 1.000 euros. E no mês de setembro emite recibos verdes de 600 euros. Agora volta tudo ao mesmo, ou seja, este é o volume efetivo de faturação. Tem vindo a andar a pagar estes valores na base do trimestre anterior. Agora continua a trabalhar com os recibos verdes e a faturação do terceiro trimestre é esta. Então, até ao dia 31 de outubro, tem que entregar a declaração trimestral à Segurança Social, a declarar que faturou 1.050, mais 1.000, mais 600. E a Segurança Social, na base daqueles valores, vai calcular quanto vai ter que pagar em outubro, em novembro e no mês de dezembro. E as contas já todos nós sabemos fazer agora, não é? Portanto, então temos assim, qual foi o total da faturação agora? Porque sabem que os trabalhadores independentes, eles podem ter variações a nível de faturação. Estamos a falar de pessoas que estão dependentes de clientes. 2.650. 2.650 é o valor total da faturação. Então, como é que se faz a conta? Começa-se por calcular o rendimento relevante. 20% para empresários a nível individual, vendem e produzem mercadorias, ou vendem ou produzem mercadorias, 70% para prestadores de serviços. Então, o rendimento relevante será de 70% de 2.650. Vezes 70%. 1.855. E o valor que vai ter que pagar? Eu agora divido o rendimento relevante por 3, conforme vocês se recordam, a dividir por 3, 618,33, e multiplico os 618,33 pela taxa de 21,4%, vezes 21,4%, o que dá 132,32. Baixou à volta de 2 euros e qualquer coisa, não é? Ou seja, em outubro vai ter a pagar à Segurança Social 132,32, referente ao mês de outubro. 132,32. 132,32. O mês de outubro é pago do dia 10 ao dia 20 de novembro. O mês de novembro, do dia 10 ao dia 20 de dezembro. O mês de dezembro,
do dia 10 ao dia 20 de janeiro do próximo ano. E até ao final de janeiro do próximo ano tem que estar a declarar também quanto faturou em outubro, em novembro e em dezembro, para que lhe seja calculado o valor da Segurança Social correspondente ao primeiro trimestre do próximo ano, janeiro, fevereiro e março. E assim sucessivamente. Haverá trabalhadores independentes que estão isentos de segurança social, ou seja, que não têm que fazer estes pagamentos? Bom, as isenções existem e relativamente às isenções, em primeiro lugar, e já em fase de conclusão, começo por analisar o artigo 139 do Código da Segurança Social. Este artigo 139 é o artigo das situações excluídas, ou seja, profissionais que estão excluídos deste regime de segurança social. Temos aqui um conjunto, mas eu vou referir os primeiros do artigo 139, número 1, a linha A, advogados e solicitadores. Portanto, advogados e solicitadores não estão abrangidos por este regime. Eles são trabalhadores independentes, eles estão inscritos na categoria B, muito bem, mas os advogados e os solicitadores, eles têm a sua respectiva caixa de previdência, e, portanto, pagam a sua proteção social através da Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores, das respectivas ordens dos advogados e solicitadores, e, portanto, não estão sujeitos a este regime. Portanto, estão excluídos deste regime. Depois, as isenções propriamente ditas, e para concluir, as isenções, elas estão no artigo 157 do Código da Segurança Social. Quem é que está isento? Bom, em primeiro lugar, já referi que quem faz uma inscrição nas finanças, na categoria B, só a partir do 12º mês seguinte ao da inscrição, ao do início da atividade nas finanças, é que passará a estar abrangido. Então, em primeiro lugar, um ano de isenção para quem se inscreve pela primeira vez como trabalhador independente. Depois, temos as isenções que são dadas aos pensionistas. Há aqueles que recebem pensão de invalidez, de velhice, reformas, portanto, reformados, se eventualmente trabalharem como trabalhadores independentes, se emitirem recibo verde, ficam isentos do regime que eu aqui estive a mencionar. E depois há uma última situação, ou há uma outra situação de isenção, que são aquelas pessoas que têm trabalho dependente e trabalho independente ao mesmo tempo. Um sujeito que trabalha numa empresa com um contrato de trabalho, um vínculo laboral, recebe um vencimento mensal, mas paralelamente ele inscreveu-se na categoria B como trabalhador independente, emite recibos verdes a outras entidades por serviços que ele faz fora do seu horário normal de trabalho. É perfeitamente possível ter rendimentos do trabalho dependente e rendimentos do trabalho independente ao mesmo tempo. Quem tiver os dois ao mesmo tempo tem que ter em consideração o seguinte: os rendimentos do trabalho dependente estão sempre sujeitos à segurança social. O trabalhador paga 11%, desconta-lhe 11% ao vencimento e depois a entidade patronal assume 23,75%. E no conjunto
Todos os meses, a empresa, do dia 10 ao dia 20 do mês a seguir, tem que entregar à Segurança Social 34,75 dos valores de vencimento e sujeitos à Segurança Social daquele trabalhador. 34,75, ou seja, 11 do trabalhador, 23,75 por parte da empresa. Quanto a isso, não há qualquer tipo de dúvida. Agora, o trabalhador independente, que seja simultaneamente trabalhador dependente, para conseguir isenção na qualidade de trabalhador independente, ele tem que cumulativamente, ou seja, ao mesmo tempo, ir ao encontro daquilo que está estabelecido no artigo 157, número 1, a linha A do Código da Segurança Social. E basicamente é o seguinte. Em primeiro lugar, e sem ordem aqui, vou referir que existem, digamos que, duas condições extremamente importantes que têm que se reunir, ou seja, são cumulativas, elas têm que acontecer em simultâneo. O valor da remuneração mensal média considerada para o outro regime de proteção social, ou seja, o regime de trabalhador independente, tem que ser superior a uma vez o indexante dos apoios sociais, ou seja, o vencimento do trabalhador, o vencimento que ele tem lá na empresa, tem que ser superior a remuneração mensal na categoria A tem que ser superior a 438,81 €, que é o indexante dos apoios sociais. Bom, por aqui, desde que ganho o ordenado mínimo nacional, que são 635 €, já está a ultrapassar o valor e, portanto, esta condição é uma condição que, em princípio, facilmente fica verificada. Ou seja, vencimento mensal superior a uma vez o IAS. Isso no âmbito da categoria A. Depois, existe uma condição para os rendimentos da categoria B. É que, relativamente ao rendimento relevante mensal médio, apurado trimestralmente, ou seja, aqueles 70% vezes o valor declarado trimestral a dividir por 3, como eu fiz ao bocado, tem que ser de montante inferior a 4 vezes o valor do IAS. Isto quando acumulem atividade independente com atividade profissional por conta de outra. Ou seja, a categoria A tem que obedecer a este critério. Na categoria B, ou seja, como trabalhador independente, o rendimento relevante, ou seja, 70% do volume de negócios declarado trimestralmente a dividir por 3, e 70% se for um prestador de serviços, vai ter que ser inferior a 4 vezes o indexante dos apoios sociais, 438,81. Vamos ver quanto é que é 438,81 vezes 4. São 1.755,24. Portanto, o rendimento relevante trimestral, dividindo então por 3, como eu fiz aqui, tem que dar inferior a 1.755,24.
E se der, por exemplo, 1.900 euros? Se o indivíduo tem um rendimento mais alto, declara a sua declaração trimestral, a Segurança Social faz as contas 70% vezes o valor declarado no trimestre a dividir por 3 e chega a 1.900 euros. Quanto é que ele vai ter que pagar à Segurança Social? Apenas o valor acima de 1.755,24. Está bem? Porque até 1.755,24 não paga Segurança Social. Paga tudo o que estiver acima. E acima vai pagar os 21,4. Por exemplo, se fazendo esta conta, a Segurança Social encontrasse 1.900 euros, a Segurança Social ia cobrar 1.900 menos 1.750,24. 144,76 €. Ia multiplicar por 21,4. Dava 30,98 €. É um valor superior a 20 euros, porque se desse menos do que 20, tinha que ser pelo menos 20 euros. Eu com isto quis demonstrar que existem pessoas que são trabalhadores dependentes e também trabalhadores independentes e que podem ficar sujeitos à Segurança Social como trabalhadores independentes, desde que naquele trimestre venham ultrapassar este valor. Está bem? Mas só pagam, a taxa só se aplica ao valor que fica acima de 1.755,24. Se um sujeito tem uns rendimentos da categoria B abaixo deste limiar, ou seja, a conta que a Segurança Social faz fica abaixo deste limiar, era este exemplo, por exemplo. Este exemplo que eu ao bocado dei, fazendo 70% desta soma a dividir por 3, está muito abaixo disto, deste valor. Por isso este indivíduo, se tivesse rendimentos do trabalho dependente, ele ficaria isento. Só que ele não ficou isento porque eu no exemplo que dei considerei que esta pessoa era só trabalhador independente e, portanto, tinha aqueles valores a pagar. Fica então assim feita uma breve explicação sobre o regime da proteção social dos trabalhadores independentes e quanto é que os trabalhadores independentes pagam mensalmente. Tudo tem a ver com uma declaração trimestral que é entregue. Agora, no próximo mês de julho, os trabalhadores independentes vão ter que entregar a declaração trimestral, que vai abarcar o trimestre de abril, maio e junho. A Segurança Social obtém esses valores até ao final de julho e depois, à soma, aplica 70%, divide por 3, multiplica por 21,4, se for trabalhador independente. Ou multiplica o rendimento declarado por 20%, divide por 3, rendimento relevante, e depois aplica a taxa de 25,4. Caso seja um empresário em nome individual. Artigo 168 do Código da Segurança Social. 25.2 para os empresários em nome individual. 21.4 para trabalhador independente. 25.2 para empresário em nome individual. Ficamos então hoje por aqui. E até ao próximo vídeo do Trate as Finanças por Tu. Muito obrigado por terem visualizado este vídeo.